Lúcifer adora o mês de horror, né, Lúcifer? Oi, aqui é a Mari e esse é mais um vídeo pro mês do horror do Chá de Prosa. No vídeo de hoje eu vou comentar as minhas impressões da HQ Meu Amigo Dahmer, publicado no Brasil pela editora Darkside, e também vou comentar um pouco sobre o caso Dahmer para vocês que não conhecem o caso Dahmer ou que não conhecem tantos detalhes e gostariam de saber mais referências sobre esse caso. Jeffrey Dahmer foi um serial killer americano condenado a 957 anos de prisão por 15 assassinatos. Ele foi originalmente acusado por 17 assassinatos, mas no final das contas foi condenado por 15. E também ele já tinha mais de 900 anos de prisão para cumprir, então nem valia a pena investir tanto no resto dos processos que tinham em cima dele. Pra vocês terem noção, ele foi acusado de tanta coisa que a justiça americana até deixou de lado uma tentativa de homicídio que foi a causa da prisão dele. Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, em 21 de maio de 1960, nos Estados Unidos. Mas a história dele, de verdade, começa na cidade de Bath, no estado de Ohio, onde ele frequentou high school, colegial. Pessoas que tiveram contato com Dahmer na época dizem que ele dissecava animais, inclusive tinha um cemitério particular no quintal da casa dele. Eu não consigo entender como é que os pais não sabiam da existência, mas enfim, isso tudo nunca fez sentido pra mim. Como é que um adolescente tem um cemitério de animais que ele dissecou no quintal de casa e os pais não fazem a menor ideia disso? Além do mais, ele era alcoólatra desde a juventude, desde a adolescência, e uma pessoa muito solitária, que era descrito como não tendo nenhum amigo, mesmo que ele tentasse chamar a atenção dos outros adolescentes várias vezes, fazendo algumas brincadeiras meio sem graça, ele nunca teve nenhuma roda de amigos de verdade. Inclusive era descrito por vários colegas da escola como um cara bizarro, um cara estranho, ou um freak, como eles costumam dizer, uma pessoa que não vale a pena você prestar atenção. E aí vem uma coisa que aconteceu na vida dele que eu fico pensando como. Quando ele tinha 18 anos, a mãe dele resolveu se mudar embora do estado de Ohio e largou ele sozinho na casa, sem dinheiro, assim, totalmente largado no mundo com 18 anos. Tanto é que ele cometeu o primeiro assassinato dele no ano de 1978, justamente o ano em que a mãe dele largou ele sozinho na cidade. Em 1988, já 10 anos depois, ele foi detido por molestar um garoto de 13 anos, mas ele acabou ficando menos de um ano na cadeia porque ele tinha uma lábia muito boa, então ele conseguia convencer as pessoas de que ele tinha... era um erro, de que ele não sabia que ele estava tão errado assim, e as pessoas acabavam caindo nesse papinho dele. E logo depois desses 10 meses que ele ficou na cadeia, ele teve o período mais produtivo da vida dele como assassino, que foi entre 1988, começo de 89, e 1991, quando ele foi efetivamente preso por todos os crimes dele. E pra vocês terem noção do que é fase mais produtiva da vida desse serial killer, ele matava quase uma pessoa por semana durante esses anos. Então assim, é uma média absurda. E é incrível que ninguém tenha percebido, mas é o que eu tava comentando, eu tava contando essa história pra Bia um pouquinho antes de vir gravar o vídeo, em que eram as pessoas que ele matava. Ele matava homossexuais, pessoas que ele conhecia em clubes, rapazes, e era um grupo de pessoas pra quem ninguém tava nem aí. Então a polícia americana não ia gastar tempo e investir dinheiro na investigação de assassinato de gays. Eles tinham coisa melhor, sabe, pra se preocupar. Nessa época, o que aconteceu foi que 17 pessoas, entre 15 e 17 pessoas morreram por conta desse descaso da polícia na época. A história mais inacreditável envolvendo Dahmer aconteceu em 30 de maio de 1991, quando um garoto de 14 anos foi visto correndo nu, drogado e com sangramentos pela rua e sendo perseguido pelo Dahmer. Na ocasião, esse garoto foi interceptado por 2 agentes de polícia que foram convencidos pelo Dahmer e toda essa lábia que ele tinha de que o garoto era namorado dele, que eles tinham tido uma discussão enquanto bebiam e que o garoto precisava ir pra casa pra ele poder cuidar dele e fazer ele melhorar de toda a bebedeira que eles tinham tido aquela noite. A polícia deu uma bronca nele por estar bebendo e foi só isso. Deixaram o garoto, por mais que ele protestasse pra não ir com esse cara, entregaram o garoto de volta pra ele e deixaram ele ir. E se a polícia tivesse prestado mais atenção nesse garoto, ela poderia ter poupado várias vítimas que ainda viriam do Dahmer. Quando ele foi preso em 22 de julho de 1991, a polícia encontrou restos mortais desse garoto na casa dele. E ele não foi preso por conta de nenhuma investigação policial, não. Ele foi preso porque uma das possíveis vítimas conseguiu fugir dele, avisou a polícia e levou a polícia até o apartamento do Dahmer. Chegando lá, ele reagiu de uma forma muito agressiva, mas conseguiu ser contido pela polícia, e a polícia encontrou no apartamento dele
restos mortais, como cabeças, partes de corpo dentro do freezer, encontrou fotos de vítimas mortas e encontrou também um altar de crânios dentro do armário dele. Então, a polícia só precisou entrar no apartamento dele para saber que ele era culpado de todos aqueles assassinatos. Além de assassinato, a investigação do caso também concluiu que o Dahmer era um praticante de necrofilia e canibalismo. Então, um caso bem bizarro. Tanto é que se tornou um dos casos mais famosos e com maior número de referências entre todos os serial killers dos Estados Unidos. Mas eu digo dos Estados Unidos porque uma grande porcentagem dos casos de serial killers são nos Estados Unidos e eu não sei explicar isso muito bem. O Dahmer cumpriu a pena dele na instituição penal Columbia, em Portage, Wisconsin, onde ele se converteu ao cristianismo. Mas ter se convertido não adiantou em muita coisa porque ele foi assassinado por um outro preso em 28 de novembro de 1994, só 3 anos depois de ter sido descoberto como assassino. Depois da morte, o pai do Jeffrey Dahmer lançou o livro A Father's Story, onde ele conta um pouco sobre como ele não sabia sobre nada disso envolvendo o filho dele, como ninguém nunca contou pra ele que o filho dele tinha comportamento estranho dentro da escola. Mas se engana quem pensa que o caso Jeffrey Dahmer rendeu poucas referências além do livro do pai dele. Quando eu tava procurando as referências pra comentar pra vocês, eu descobri várias, algumas que eu nem imaginava. Dahmer foi inspiração pra música 213 do Slayer. 213 era o número do apartamento onde ele morava e onde ele cometeu vários dos assassinatos da vida dele. Mas não só no metal, ele também foi citado na música Cannibal da Kesha e em Dark Horse da Katy Perry também. Isso sem comentar todas as bandas de metal que fizeram um trabalho com referência ao Dahmer. Teve banda que até lançou álbum com o nome dele. No cinema, Jeffrey Dahmer também foi material para vários filmes, incluindo Dahmer, de 2002, dirigido por David Jacobson, e também para o documentário Jeff, o Assassino. Teve uma referência ao Jeffrey Dahmer em American Horror Story, temporada número 5, episódio número 4, Devil's Night, que é um episódio onde tem referências a vários serial killers também. Eu não assisti, eu só pesquisei sobre, mas agora eu fiquei com muita vontade de assistir American Horror Story. E eu não sei porque eu nunca assisti, mas isso fica para outro vídeo. Eu encontrei 4 livros na minha estante que fazem algum tipo de referência ao Jeffrey Dahmer. O primeiro deles foi Serial Killers, Anatomia do Mal, escrito pelo Harold Chester, publicado pela Dark Side. A referência ao Dahmer fica a partir da página 390, onde você vai encontrar um perfil criminal do assassino. A Ilana Kazoy também mencionou o caso Jeffrey Dahmer em Serial Killer Louco Cruel. A partir da página 156 você também encontra várias páginas sobre o caso Jeffrey Dahmer. Uma referência a Jeffrey Dahmer na ficção, Exquisite Corpse, que eu já comentei pra vocês, ele é inspiração direta pro personagem central do livro. Inclusive, existem passagens da vida dele que são incluídas aqui nesse livro como parte da ficção também. É bem bizarro pra quem gostar de ler bizarrice. Esse livro aqui é o, tipo, top 1 da minha lista de livros bizarros. E a última referência que eu tenho ao caso Dahmer é, logicamente, Meu Amigo Dahmer, a HQ publicada pela Dark Side Books, escrito pelo Derf Backderf, que é um cartunista que, como uma grande coincidência na vida, estudou com Jeffrey Dahmer no high school. Nesse livro, o Derf conta pra gente como foi estudar com o Jeffrey Dahmer. Lógico, na época ninguém sabia que ele ia crescer pra se tornar um grande serial killer da história dos Estados Unidos, da história criminal dos Estados Unidos. Mas o que ele conta são coisas comuns da escola e o quanto o Dahmer já era estranho desde a época do colegial. Ele conta que o Dahmer costumava fingir ter ataques epiléticos na sala. Ele costumava fingir alguns tiques que ele imitava de pessoas que faziam parte da vida dele. E ele sempre foi realmente muito excluidão, inclusive a turma do Derf não era uma das turmas mais populares e nem eles aceitavam o Jeffrey Dahmer como amigo. Todos achavam ele muito bizarro. E a coisa mais estranha desse livro é o fato de que em uma reunião de ex-amigos que eles fizeram alguns anos depois da graduação, mas ainda antes de 1991, que foi quando os crimes do Dahmer foram descobertos, ele e os amigos estavam conversando sobre o Jeffrey Dahmer, perguntando se alguém sabia o que tinha acontecido com ele, que fim tinha levado esse cara estranho que estudava com eles na escola. E eles chegaram a comentar que se pá, talvez ele tivesse se tornado um serial killer na vida. Falaram isso brincando, deram risada tomando cerveja e alguns anos depois descobriram que ele realmente se tornou um assassino na vida. O que é muito bizarro. Eu fico tentando imaginar o que é você estudar com um cara e alguns anos depois você descobrir que ele foi um assassino. E eu gostei muito da leitura de Meu Amigo Dahmer porque você entra em contato com o passado de serial killer de uma forma muito diferente. Então, pelo ponto de vista de alguém que estudou com ele, você acaba percebendo que ele era realmente um cara muito estranhão,
Mas é aquela coisa, você lendo isso daqui não dá nenhum tipo de indício de que esse cara ia se tornar um assassino, de que esse cara ia cometer crimes no futuro. Então é uma leitura super interessante para se fazer, principalmente para quem já teve contato com o caso Jeffrey Dahmer antes, e para quem se interessa por leituras desse tipo, ele é um título super interessante que a Darkside trouxe pro Brasil. E eu quero mostrar pra vocês como ficou dentro, porque eu acho que não tem como falar de HQ sem mostrar as páginas também. Vamos dar uma olhada então por dentro do livro. Uma coisa que não me agradou muito no estilo de desenho do Durf foi como ele retrata todo mundo parecendo muito mais velho do que é. Então, vocês vão ver que no desenho o Jeffrey Dahmer parece um cara adulto, ele não parece alguém que estava no colegial, mas talvez seja a percepção do autor. Então, eu não manjo muito de HQ, eu não vou comentar muito disso, mas em alguns momentos eu esquecia que a gente estava falando de adolescentes. Aqui a gente tem uma foto do Dahmer na época da escola. E é assim que é o traço do desenho do Durf. Olha só. Olha aqui. Ele não parece um adolescente, tá vendo? Ele parece bem um cara adulto. Mas enfim, é uma questão de estilo. Eu achei que a forma como ele contou a história nessa HQ ficou bem interessante. Tanto é que eu li a HQ inteira em uma questão de, assim, 3 horas. Eu achei bem legal. E como eu me interesso bastante por leituras relacionadas ao serial killer, eu já li bastante sobre o caso Dahmer, porque é um caso que tem muito material, lógico. Eu achei bem interessante ter contato com essa HQ. Eu acho que foi uma escolha de título muito legal da Darkside pra trazer aqui pro Brasil. Então aqui pra vocês verem como é o gráfico, né? Como é o traço do cartunista. Ele é bem extenso e ele tem no final vários extras de casos que foram cortados da HQ e tudo mais, que não vinham ao caso desenhar, mas que também valiam a pena contar. Aqui no final a gente tem agradecimentos, um pouquinho da biografia do autor, o selo de graphic novel da Darkside, que tá muito legal, com títulos muito bons vindo por aí. E aqui a parte de trás. Ele é um livro com uma capa muito legal, um conteúdo bem interessante, principalmente para quem se interessa por terror da vida real. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá like pra ajudar a gente com divulgação. Comenta aqui embaixo qual é o caso de serial killer que mais assusta vocês hoje em dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo do nosso mês de horror. Eu espero que eu tenha assustado bastante vocês com essa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.